Alguém já viu a macieira da laranja? Não, macieira da maçã, laranjeira da laranja. O sol, qual é o sentido e o propósito do sol? Brilhar, gerar calor, que gera vida. Para o nosso planeta, então, gera muita vida. Imagina que um dia o sol levanta e fala assim, hoje eu não estou afim de trabalhar, estou afim de fazer nada. O que acontece? Em poucos dias a gente congela e a gente morre. Da mesma maneira, nós também somos elementos disso. Porque eu acho bonito a gente falar assim, eu não sei, não quero mais nada. Gente, a gente nasceu e foi feito para um propósito. Você não tem como fugir disso. E eu não estou falando isso como uma coisa ruim. Eu estou falando isso exatamente como uma coisa boa. O sol se aquece com o aquecimento dele? Não. A laranjeira come a laranja? Não. O rio bebe a água? Não. Então, está na natureza uma lei que é você tem que servir aos outros. E a gente se esquece disso. Então, quando eu falo que a gente tem que também servir aos outros, não é porque eu sou generosa, é porque eu faço parte da natureza e as regras da natureza é isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a vida não é cosmos, não é caos, é cosmos. O que quer dizer isso? Que o universo tem regras. A gente pode gostar ou não, mas existem regras. Por exemplo, alguém atribui que a vida não tem um designer, pelo menos, criador? Tem uma frase que também diz uma coisa engraçada. Você atribuir que não tem uma inteligência superior a nos governar, significa você dizer que você entrou numa tipografia, ou seja, uma gráfica, aquelas milhões de letrinhas explodiram e aí se fez um dicionário. Não tem sentido. Que existe uma vida ou uma inteligência superior que criou regras. Não estou dizendo que é um homem barbudo, não estou dizendo nada disso. Mas existe alguma coisa que faz as coisas acontecerem. Porque é muito surreal a gente pensar que 2 células dão uma coisa como a gente. 2 células no espermatozoide. Já começa aí, né? Porque só um espermatozoide ganha aquela corrida. É a coisa mais injusta que tem. Porque o óvulo, não, ele fica ali esperando. Ele deixa os espermatozoides se baterem, se degladiarem em um só. Então, a gente está sempre sendo postos à prova. E a vida também. Por exemplo, a vida facilita? Não. A vida sempre é como uma faculdade. A prova não vai ficando mais difícil? Vai. Então, para a gente ter saúde mental, a gente tem que entender que a gente não vai esperar que a vida fique fácil para todo mundo e que tudo aconteça e que a gente vai se dar bem. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, na maioria das empresas hoje se fala muito da síndrome de burnout. Vocês já ouviram falar? A síndrome de burnout, primeiro que estão fazendo uma confusão. O burnout está ligado diretamente às condições de trabalho. Por exemplo, burnout na pandemia. Não tenha dúvida que médicos, enfermeiros, faxineiros de hospitais, muitos tiveram burnout, porque eles não podiam nem ir em casa. Eles tinham que ficar porque não podiam contaminar as famílias. Muitos médicos morreram na pandemia, muitos enfermeiros morreram na pandemia. Então, estou falando isso porque tem gente que, por exemplo, tem um problema em casa, uma relação abusiva, ou então uma mãe com uma doença crônica, um pai com Alzheimer, e aí ela está sobrecarregada em casa, e aí ela chega no trabalho e está com burnout. Não. O burnout está ligado às condições de trabalho. Por exemplo, eu estava vendo com o Fernando, com a Cris, com a a Débora, gente. A quantidade de serviços que vocês têm à disposição de vocês, é incomum isso numa empresa. É incomum. Mas a questão é, vocês estão usando? Porque, por exemplo, tudo está à disposição, mas eu tenho que ter a sabedoria. Você lembra? Valores, virtude, sabedoria. Eu tenho que ter a sabedoria para usar. A empresa não vai poder te dizer, por exemplo, olha, você está com uma relação abusiva dentro de casa. Nós temos que ir lá tirar seu marido. Não, a empresa vai te dar os meios legais para que isso possa ser feito. E também vai entender se você não puder fazer. Por quê? Porque tem hora para tudo, né?